Daí o cara fala, não, mas eu não quero ter sócio. Pronto. É ele que está destruindo a própria empresa. Porque os outros já não estão mais com esse viés. Pela própria visão, né? Então, tipo, aquele que constrói também é aquele que tem o maior poder de destruição. Eu falo por mim, e eu construo e destruo a ciência a todo momento. Às vezes eu falo, não vou mexer com isso. A vida vem, me dá uma pancada, eu falo, tá bom, vai, vamos mexer com isso. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao BGB Podcast. Esse é mais nosso novo episódio. Aqui é um canal destinado para quem está buscando negócios, desenvolvimento, inovação, tecnologia. A gente trata de cultura e hoje nós vamos tratar de um tema muito legal. Eu me chamo Bruno Fioravante, sou sócio do BGB e host desse episódio. Ao meu lado, meu grande amigo e sócio Ale Carmona. Prazer. Como você sabe e já está nos acompanhando aqui, nós trazemos muita essência do BGB Collab para cá. Já fizemos o nosso jogo de golfe, né, Ale? Já. Foi... Não dá spoiler, depois não. nós falamos Tem que como que assistir vai até o ser. final. Assista o final, que nós deixamos lá. Hoje nós vamos trazer um tema bastante importante, que é gestão, controladoria e finanças para a sua empresa. Mas antes da gente entrar nesse tema, antes de eu apresentar quem nós trouxemos aqui como uma das maiores referências sobre finanças atualmente no país... Ale, explica para quem é novo aqui no canal, está começando a assistir e nos seguir, o que seria o BGB Collab, o que é esse movimento que nós estamos fazendo? Pois é, para quem não conhece, o BGB ele é uma empresa de desenvolvimento humano e organizacional que utiliza o golfe como uma ferramenta colaborativa. É a nossa linguagem, né, Bruno? Exato. Então tudo que a gente faz tem golfe, igual o próprio podcast nosso tem o golfe aqui. Nós trabalhamos com outdoor training, então nós fazemos trabalhos corporativos, ou seja, a gente leva esse trabalho com o golfe para lideranças, times de alta performance, celebrações. Então a gente tem uma experiência muito bacana que é o BGB Wine Experience, que a gente une o golfe com o vinho. Então a gente joga golfe, depois vai para uma vinícola. Então dá para celebrar, dá para fazer um negócio bem bacana, fora outros, né? Outros experiences que a gente tem. Aí a gente tem o BGB Collab, onde o nosso convidado é o nosso mais novo membro, né? Sim. Um dos mais novos membros, honra, né? Que honra, que virou mais um membro aqui do BGB Collab, que é um trabalho que a gente conecta empresários e empresárias para trabalhar desenvolvimento e trabalhar relacionamento dos relacionamentos. Nós fazemos negócios e fora que tem o golfe, que traz o esporte, a saúde, a conexão com a natureza. Então, se você não conhece o BGB Collab, entra no nosso Instagram, dá uma olhadinha nos vídeos que tem lá, você vai se apaixonar. Show de bola. Sem mais delongas, né, Ale? Hoje o tema que nós vamos trazer aqui, às vezes a nossa empresa está faturando milhões, ganhando muito dinheiro, mas talvez não é a realidade, financeiramente dizendo. Né? Então, para falar sobre controladoria e finanças, hoje está aqui um dos maiores especialistas nesse assunto, que é o Danilo Fedel. Ele é palestrante, mentor, professor, tem formação FGV em Harvard, CEO da Sense Inteligência de Negócios, criou uma metodologia fantástica que é o SenseBird, que são dados em modo atualizado de todo o mapeamento da sua finança. Então, para nós é uma honra ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo e bora se divertir e falar de números. E tem um presente ainda aqui, ó. Claro. Que é a bolinha do jogo, é sua. Aí sim, deu ROI. Deu bola zero bala, né? Uma bola profissional essa bola aí, viu? Gente, obrigado. Aí você guardar. A Sense melhor do que eu. Acho que eu vou te contratar pro comercial. Ele tem essa fama, ele viu? é muito bom. Não né? só isso, como ele vende muito bem, viu? Não, pra mim é um prazer. Depois a gente assina um contrato legal. Eu acho que é o advogado. Não é que é advogado, viu? Mas pra mim é um prazer enorme estar aqui e sempre eu cresço muito com vocês. Eu já conheço o Carmona de longa data. Cresci muito graças a ele e faço questão de andar próximo de pessoas assim, né? Que estão sempre buscando melhorar. Sempre coloco o ego debaixo do tapete e falo, preciso aprender, preciso servir. E é isso que pra mim é o BGB e vocês estão de parabéns aí de antemão aí. Muito legal. Maravilha. Prazer ter você com a gente. Prazer é todo nosso, né? E falando em números, né? Finança, controladoria, a gente nos bastidores aqui, a gente estava comentando, né? Como a gente não tem visibilidade dos números. A gente só vê lá o que pinga na conta, né? Aquele fechamento de contas a receber e contas a pagar. Mas realmente, eu queria que você trouxesse para nós, antes de a gente adentrar mais profundamente sobre esse tema, um case
de fato que você olhou que a empresa fatura muito, mas na realidade os números não conversavam com esse faturamento? Tá. Eu não posso citar nome de algumas sim. empresas, são poucas que eu posso, mas esse case em especial eu não vou citar. Era uma empresa, a gente entrou para fazer a controladoria, ela faturava em torno de 45 milhões mês, uma empresa com faturamento muito bom, uma empresa de bebidas, e um ciclo financeiro muito alto, então tinha muito estoque, tinha muito a receber, muitos a pagar, e a depreciação não existia porque era uma empresa que trabalhava pelo regime de caixa, somente fluxo de caixa. Então ele via dinheiro entrando e saindo, então entrava 45 milhões na conta, saía 45 milhões na conta todo mês e não sabia se tinha resultado. Essa empresa, a controladoria dela, inicialmente a gente já viu que não tinha resultado. Por quê? Porque as máquinas e equipamentos que ele tinha comprado lá no passado estavam totalmente depreciados. Se ele tivesse que comprar outra hoje, ele não teria capital para isso, então a empresa dele iria quebrar. Ele precisava de resultado para que esse resultado pudesse dar investimento, investir em máquinas novas, máquinas muito caras, por sinal. Ali a gente já teve que fazer um ajuste de precificação, isso, aquilo, e ali a gente foi para cada linha de produção. Ele tinha produtos desde... Eu não vou revelar aqui porque vocês sabem quem são meus clientes. Ele tinha produtos bebidas não alcoólicas, produtos bebidas alcoólicas e produtos, em tese, sucos, isso, aquilo. A gente viu que o maior produto era uma bebida não alcoólica que tinha uma melhor margem, mas só que ninguém sabia fazer sistema de custeio e RKW. Quando a gente fez, a gente descobriu que aquele produto, o resultado dele estava sendo consumido por todos os outros. A gente arrancou todas as demais linhas e transformamos todas as linhas naquele produto. A empresa, até o final do ano dela, já estava faturando em torno de 92 milhões, mas o mais legal, com um EBITDA, um lucro operacional de 35%. Ali, a Sense cresceu muito, porque foi um case de uma empresa muito grande, outras empresas de bebidas, e daí a gente acabou crescendo muito nessa época por causa esse case muito famoso aí. E esse próprio cliente fala em palco o que aconteceu com ele. Que legal, que legal. E assim, pegando o gancho de tudo isso, né? Por que nós, empresários, a gente negligencia tanto, né, a questão financeira? Por que, na sua visão, a gente deixa para olhar isso depois, quando está já em ascensão, ou não está, ou quando o caixa não está? Não deveria ser uma cultura isso junto com o crescimento do negócio? Na minha visão, eu até falo no meu evento do Sense Academy lá, que você teve a oportunidade de ir, eu falo que existem três grandes crenças, assim, não digo se é crença, mas é um bloqueio na sociedade, principalmente brasileira. Aqui a gente acredita que a gente sabe tudo sobre sexo, não estuda sobre e deveria estudar para tratar melhor nosso cônjuge ou nossa cônjuge, entender, conversar a respeito, mas conversar sobre isso é um tabu. Então ninguém fala e daí por isso que muito casal se separa. O segundo é sobre dinheiro. Então as pessoas não falam sobre dinheiro. E por quê? Porque desde moleque todo mundo é muito empreendedor, não empresário. Mexeu com dinheiro, acha que sabe trabalhar com dinheiro. Eu sempre trabalhei com dinheiro, por que eu vou estudar isso? Né? Então as pessoas gastam fortunas em marketing, vendas, isso, aquilo, mas não está a fim de gastar R$100 para fazer um curso online de regime de competência, sabe? Tipo, não tá. Que é o que realmente vai trazer riqueza para ele. E o terceiro é sobre política. As pessoas aqui não falam sobre política. Ou quando fala, perde amizade. E daí aquilo que não é discutido não pode ser melhorado. Então, esses três não são discutidos. Quer mais não um? Pode. A morte. A morte. É um tabu. A morte não se fala da morte. Principalmente no Brasil. Mas eu acho que a morte já deve ser mundial, né? É mundial. Sim, a morte é mundial. Não, se bem que na Europa tem um movimento que se fala, né? Tem lá o Café com Morte, tem uma coisa assim que o pessoal fala sobre a sua morte, porque assim, qual o legado que você... Porque é nesse papo que você fala sobre o seu legado, ali que você fala sobre como que você está conduzindo a tua vida, mas as pessoas não querem nem falar disso. Uma vez fui falar que a música que eu queria no meu velório, meu Deus do céu. Deu briga. Eu vou até indicar a música. Eu tava ouvindo ela hoje, inclusive. Aquela música Somos Feitos para Acabar. Sim. Do Abidjan, né? Abidjan, né? Abidjan. Aquilo ali realmente é um extrato, né? Que nós somos feitos para acabar. Né? E ninguém fala sobre isso, é uma temática muito complexa. Né? Quer ir mais além?
A morte de uma empresa A também. morte, então. Ela vai acabar. Exatamente. O sol acaba. Né? Eu sou físico de formação. Exato. O sol vai acabar. O sol vai acabar. Claro que o tempo e o ciclo é outro, mas tudo vai acabar. Hoje eu descobri E vai se transformar. Então, descobri a morte... que em 5 bilhões de anos o sol vai acabar. Meu filho apresentou isso hoje na escola. Mas mesmo? é sério, faz Legal. conexão muito com o que você Não, trouxe. mas tipo, empresas assim, ó, hoje vamos pegar as maiores empresas brasileiras, Faber-Castell, mais de 120 anos, isso, aquilo e tal. Mas são raras, elas se transformam, elas são consumidas por outro, ela vira matéria-prima de uma outra empresa maior e assim por diante, ela vai acabar. E não me leva a mal. A Sense um dia vai acabar, o BGB um dia vai acabar. Nós iremos. Saber disso e de se acordar todo dia e falar assim, ó, o que eu posso fazer para aumentar o ciclo, mas que ele vai acabar é fato. Faz Então parte. você já muda até a sua maneira, você se Sim. prepara, você faz projeção sucessória na sua empresa, você monta uma holding, você monta riqueza para futuro, porque você também sabe que a sua energia também vai acabar, você vai precisar descansar uma época da sua vida. Hoje ninguém tá vida louca, principalmente ali em volta, Alphaville, eu brinco, né, os meus clientes que estão ali, eu falo, eles acham que o mundo ali não vai acabar não, mas vai acabar. Vai acabar. Então é uma questão cultural mesmo. Sim. E daí a gente, principalmente todo cliente que passa pela Sense, a gente dá aula. Tem uma matéria que eu tive em Harvard, que é a história do dinheiro, que você dá uma aula desde Dom João, vem contando as crenças que foram criadas no Brasil, as crenças com a religião implantadas. Você vai dando uma aula para eles, de passo a passo. Você teve essa aula, né? Sim. E daí eu gasto quase 2 horas, se bobear, gastando em crenças, culturas, isso, aquilo, para desbloquear ele. Daí ele fala, nossa, eu sou esse cara, né? Eu sou vítima disso, de certa forma. Exato. E daí, então, peraí, então como que eu vou fazer pro meu filho, a nova geração ser diferente? Né? Eu falo pros meus filhos hoje, agora tá chegando dia 30, eu dou uma mesadinha para eles. Eu não dava não, porque eu sou um pouco contra a mesada, mas voltei a dar por uma questão que eles estão na fase de sair pra baladinha e tal. E administrar, né? Conseguir administrar. De R$300 que eu dou, 200 eles aplicam, né? Aí eu não tinha essa consciência. Né? Isso é cultura. Eu se aplicava acho que 100 no máximo. Então eles têm outra consciência, sabe? E daí, graças a Deus, né? Tipo, a nova geração tem que vir melhor que a nossa, assim por diante. O meu menino, por exemplo, eu ensinei o empreendedorismo para ele. Ele queria um produto. E aí eu falei para ele veio, papai, quero isso. Falei, não, para você ter isso, você tem que empreender. Você tem que ter algo para você fazer dinheiro e consumir. Né? E aí achamos um produto para ele fácil, ensinamos ele a empreender, ele começou o empreendedorismo desde jovem. Então isso é cultura. E realmente a cultura não está financeira ainda mais, não está enraizada na nossa personalidade. Que é um negócio... Daqui a pouco o Bruno já contrata o filho dele pro BGB. E uma coisa que reforça a cultura. O cara abre uma empresa e daí começo de empresa é fácil, não me leva mal. Todo mundo cresce no começo. Não tem contador direito, não tem jurídico, você não tem, precisa de RH, você não tem CIPAT, você não tem nada, né? Tipo, você não tem um monte de coisa. Sim. Então o começo é muito fácil. Daí isso encoraja ele que ele é bom. Daí ele fala, eu há 5 anos de empresa eu nunca precisei saber de finanças, por que agora eu vou precisar? Daí isso encorajou ele a crença que ele tem, né? Que ótimo. Eu participei contigo nos 8º Sense Academy, né? Isso. E para quem está nos assistindo, é uma referência para que você queira aprender tudo sobre finanças e controladoria. Cara, um baita curso, excelente mentoria. Uma imersão, né? Uma imersão fantástica de 3 dias ali. E você trouxe uma frase que eu gravei comigo, que a gente sempre, o empresário sempre põe a culpa em alguma coisa. Põe no governo, põe na ambiência, né? Mas além dessa culpa que a gente tem que tirar do nosso inconsciente, por que o empresário sempre passa sufoco financeiro? É uma pergunta bem ampla. Se eu tivesse que afunilar as principais causas, a principal causa, ela está atrelada ao servir, ao propósito dele. Eu vou explicar mais ou menos de uma maneira bem lúdica aqui. A gente começa a servir.
a gente cria uma empresa para servir não só a comunidade, como servir a nós próprios, né? Eu tenho uma família, eu tenho isso, e daí você começa, principalmente o homem, o patriarcal, ele começa muito isso. Mulher também, claro, mas meio que é imposto socialmente que ele tem que, sabe, cuidar da família, ele tem que servir a sociedade, isso e aquilo. Chega uma hora que o que ele menos faz é servir, porque ele começa a ter gente trabalhando para ele, começa a cobrar, ele começa a bater, ele começa a ficar bravo, ele começa a ter que brigar até juridicamente, ele entra com processo, ele também toma um processo, e daí começa a ficar chato, ele não vê mais propósito no negócio dele. E daí entra num ciclo de compensação. O que a gente compensa? O que me dá dopamina? Gastar. Fazer coisas alucinadas, então por isso que você vê muito empresário hoje tomando muito remédio, fazendo esportes radicais, maluco, quase se matando. Por quê? Porque ele precisa de outra coisa para compensar aquele prazer que ele não está tendo no ato de vida de servir. Então você vê empresários gastando muito com ele mesmo o tempo todo, tendo carrão, tendo isso, gastando mais do que pode, ou ele começa a se ambientalizar, né, com pessoas e outros empresários que às vezes estão maior que ele se frustra. E daí uma compensação que ele faz, ele começa a investir mais na empresa do que pode. Ele não sabe qual que é o GAF dele, o grau de alavancagem financeira. E daí ele não calcula quanto que ele pode crescer, porque tem um limite, crescer mais do que isso você capota. E daí ele não calcula nada, ele sai metendo louco, pega dinheiro, pega investimento. Então... E isso está atrelado principalmente ao ego. Porque o que é o ego, né? O primeiro setênio do ser humano, a gente recebe as censuras primárias, que são as censuras da família. Ela vai te moldando quem você é. Então não coloca o dedo na tomada, isso e aquilo. Essas censuras que te moldam no primeiro setênio são que caracteriza você, ó, vai montando o seu ego, assim dizendo. O segundo setênio é censura social, então é na escola, isso, aquilo que ele começa, não pode puxar o cabelo do amiguinho, não sei o que, tal. Ali cria quem ele é, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Quando ele vai vir empresário, ele ganha poder, e daí ele faz coisas que a censura dele falava que não podia, e ele se dá bem até. Daí ele fala, opa, então eu posso fazer mais. Daí ele faz de novo, daí ele faz de novo, daí ele faz de novo. Chega uma hora que ele se perde. O que é isso? É se perder no ego. Então o ego praticamente, a psicologia diz isso, a psicanálise também, eu falando um assunto que é mais dele do que meu, mas eu estudo muito isso. Então o ser humano ele se perde nesse momento por causa do ego. Ele se fecha a ter que aprender, a ter que, tipo, sempre aquela plaquinha em construção, né, que todo ser humano tem na sua testa. Quando você olha para alguém, em construção. Exatamente. Ele fala, eu não estou mais em construção, estou pronto. Ele tira a plaquinha dele ali que ele se perde. Exato, exatamente. E tem aquela analogia, né, que a gente vê dos americanos, dos filmes também, né, que é a da limonada na porta, né? Sim. Né? Sim. Desde criança. Desde criança tem lá, vai lá, a maior parte dos filmes que a gente assiste tem, né, a limonada, aí o que passa? Passa lá e pergunta quanto ele gastou, né? Quanto você investiu? Quanto foi o limão? E paga lá, né? Dá o dinheiro. Então incentiva o empreendedorismo, incentiva a criança a pensar no custo, né? A olhar aquilo como um negócio, a limonada como um negócio. No Brasil, já vai falar, isso é trabalho infantil, né? Acho que os pais estão passando fome, né? Então, olha que absurdo deixar a criança vendendo negócio na rua. Então, já tem, eu percebo assim que tem uma limitação nossa, na nossa cultura, né? De empreender, não é? A gente percebe isso, nós não somos estimulados a empreender e muito menos olhar para a parte financeira. Que eu acho que é uma... A gente ouve tanto que o empresário é o vilão da história, né? Eu acredito que até a gente empreende bem. Eu acredito que até tem muito empresário, até mais do que podia ter esse país. É empreendedor. O que não tem é empresário. Empresário, exato. É diferente, exato, entendeu? Exato. Tem muita gente com uma ideia alucinante, mas não sabe o que é imposto. Exatamente. Não sabe o que é contratar uma pessoa. Não sabe o que é regime de caixa, regime de competência. Ele não pode ser empresário.
Então, porque é muita responsabilidade. Ele não tá cuidando só da família dele, tá cuidando de todas as famílias que estão em volta. Exato. Né? Então, é muita responsabilidade. E qualquer um pode abrir a empresa, né? Qualquer um pode abrir, né? Exato, Vamos pensar assim. exatamente. Não tem uma escola, como a gente fala, né? Tem até, formação, né? até curso de noivo tem, né? Então, assim, para fazer, né? Tem um curso Sim, básico, mas sim. para negócio não. E aqui no Brasil Exato. tem uma complexidade muito maior. Eu atendo cliente em Boston, eu atendo cliente em Orlando, agora por sinal, final do mês que vem eu tô nos Estados Unidos, em cliente. Lá, por exemplo, lá você falou dos Estados Unidos, mas lá tem uma facilidade muito grande. Lá o imposto é acreditado na fonte. Então, tipo, a pessoa vai comprar um negócio de R$100, na hora que vai pagar, $100, na hora que vai pagar é 106, por exemplo. Já ali já pagou imposto, já foi retido na fonte, acabou. Aqui não, aqui a gente tem 2.982 combinações de impostos. Se for contar o NCM, que é a nomenclatura Comércio Mercosul, a gente passa de 20 mil combinações. Surreal. Então é um negócio maluco. Outra coisa, aqui, lá você contratou uma pessoa, você mandou um e-mail para ela, o e-mail já é o contrato. No dia seguinte, você quer mandar ela embora, você fala com uma semana de antecedência, você já pagou tudo ela, você não tem que pagar multa, 13º, lá não tem 13º, férias, multa rescisória. Por quê? Porque é meio que todo mundo é como se fosse um PJ. Não existe processo trabalhista lá. A pessoa, na hora que foi mandada embora, ela sempre guarda uma parte, ela aplica no Tesouro Direto americano, ela aplica numa série de coisas lá, uma parcela, porque ela sabe que se ela precisar sair, ela não pode contar com o seguro-desemprego, que nem é aqui no Brasil. Então existe lá, até quem não sabe fazer gestão, dá para ser um empresário lá. Dá para acertar, né? Aqui não dá, não. É. Aqui não dá, não. Tem que ser profissional. Aqui tem que ser profissional. Tanto é que o presidente boa. da Fiat, né, tipo, que ele é brasileiro, ele disse que para cargo C-level ele só contrata brasileiro. Porque quem sobrevive como empresário no Brasil, lá fora tira de letra. E é fato. Exatamente. É Que fato. legal isso. E pegando essa nossa conversa sobre mentalidade, você acha que o brasileiro, o empresário, ele tem um conceito equivocado de que a empresa só tem que ter lucro? Na verdade, ele tem um conceito equivocado sobre o que é lucro. É isso que é muito louco. Posso contar um case aqui? Claro. Uma senhora chegou de Valinhos, aqui perto. Chegou na Sense, ela com o marido e tal. E ela já chegou toda sorrida e tal. Do nada já começou a chorar. Minha empresa não dá dinheiro, não sei o quê. Mas o que você tem? Eu tenho uma escola infantil. Eu falei, legal. Mas o que é não dar dinheiro? Minha empresa não tem lucro, isso, aquilo, e pai. Eu falei assim, tá bom. Daí ela foi lá, quanto que é a controladoria? Você vai salvar minha vida, tal. Eu falei, tá, fechamos a controladoria. Ela não era um cliente ideal ali no momento pra gente. A gente tava com muito cliente, mas visto a situação dela, eu falei, eu preciso ajudar. Marquei já logo um bate-papo na empresa dela na semana seguinte. E eu fui até a empresa. Quando eu chego, é um quarteirão maravilhoso, tudo pintadinho. Coisa linda. Passei pelas salas de aula com data show, com tudo, sabe? Tudo bonitinho, cadeirinha nova. Falei, não dá dinheiro. E esse negócio bonito desse jeito, tem coisa errada. Eu cheguei para ela e falei assim, viu, você falou, sentei na sala dela, você falou que sua empresa não dá lucro? Mas como assim, né? Ela, não, nunca tem R$1 na conta. Olha o viés dela. Nossa. Lucro é dinheiro no caixa para a maioria dos brasileiros. Isso faz o quê? 4, 5 anos. Mas você sabia que o lucro tem várias formas de existir? Eu até brinco, né? Que o lucro ele tem 3 principais formas, que nem o estado da água. Líquido, sólido e gasoso. O líquido é o dinheiro no caixa, ou em estoque para quem vende mercadoria. Ou em recebíveis futuros, porque você pode antecipar, vira dinheiro na hora. O sólido é imobilizado, são bens, né? Isso daqui, as cadeiras, o data show, o prédio era alugado. E gasoso, tá na marca, tá no branding, isso, aquilo. Então o lucro ele tem N formas. Se eu só estou olhando para o caixa, eu nunca vou ver lucro. Se eu só estou olhando para o DRE, também não vou ver lucro. Eu vou ver o lucro operacional. Agora, se eu estou olhando para o balanço, eu consigo ver todos os tipos de lucro. Mas no Brasil, ninguém vê balanço. Balanço é feito por uma contabilidade, na maioria das vezes, não me leva a mal, não é culpa deles, mas é péssima a contabilidade no nosso país, que entrega um balanço no final do ano, ainda atrasado, entrega lá para depois de março, e um negócio totalmente ajustado para não pagar imposto.
ou seja, não reflete a realidade. Então você não sabe o que você tem de ativos, passivos, o que você tem de patrimônio. Então o brasileiro, como ele não tem essa visão nem de lucro operacional, lucro patrimonial e lucro intangível, que também é o ativo que ele gerou, ele não sabe nada do que ele está fazendo, sendo bem honesto. Segundo o Sebrae, 93,8% dos empresários não faz ideia o que é regime de competência, muito menos sabe qual é o seu PL, patrimônio líquido, que é. Então, tá todo mundo trabalhando. Você não abriu uma empresa para gerar riqueza? Mas só que ninguém está medindo a riqueza. Então, como você sabe se está ganhando? Ali no Golf a gente jogou, teve pontuação, tem ponto, tem meta, tem tudo. Uma empresa também. Qual que é o ponto que ele está fazendo? Não sabe. Não tem uma métrica, não tem um placar. Né? E não é através do DRE contábil que você vai enxergar isso. Não, do contábil menos ainda. É o DRE gerencial, você vai ver o resultado da operação. O demonstrativo de fluxo de caixa, você vai ver a liquidez da empresa. E o balanço patrimonial, você vai ver a geração de patrimônio da companhia, ativo versus passivo. O que são ativos? Bens, direitos. Se eu tiver que encerrar a empresa hoje, o que eu transformo em grana, né? No meu bolso mesmo. Sim. Tudo isso daí vira ativo. Tem coisa que é de longo prazo, de curto prazo. Se eu tiver que encerrar a empresa hoje, quem que eu tenho que pagar? Isso é passivo. A diferença entre ativo e passivo é o famoso equity, né? O equity, que o brasileiro fala equity, mas lá fora é equity. E daí, esse é o patrimônio líquido. A gente abre uma empresa, se tivesse que só olhar um indicador na empresa, para quem está no mundo gerencial, não no mercado de capitais, vai olhar o patrimônio líquido todo mês. Meu patrimônio está aumentando, aumentou 100 mil, 50 mil, 30 mil. Sim. É esse o indicador. Se eu tivesse um só. Agora, se eu já estou no mercado de capitais, é o valuation, é o quanto vale uma empresa, quanto é que ela está valorizando. Sim. Esse seria assim, quando o empresário chega para mim e fala, eu vejo isso, eu falo, esse cara é empresário de verdade. Caso contrário, não me leva a mal, ele é um entusiasta. Né? Tipo, ele ainda não tá sabendo jogar o jogo. Eu não sei se eu posso ficar sendo bocu desse jeito aqui, mas é o que eu penso, tá? É o que eu penso. Sim. Tá? Tem gente que discorda, entra na rede social e fala, não, você é muito grosso. Mas cara, é muita responsabilidade sentar numa cadeira de dono. Sim. Não é só sua família e seus filhos, é os filhos dos seus funcionários que estão na sua mão. Tá debaixo do guarda-chuva. Entendeu? Então, cara... Esse efeito sistêmico, né? É seu papel saber tudo daquela cadeira. Se não, sai daquela cadeira, contrata um cara melhor. Sim. E tá tudo bem, a empresa ainda é sua. Vai pro conselho. Mas coloca naquela cadeira um cara que sabe disso. Foi por conta dessa sistemática, dessa falta de visão que você criou o SenseBird, né? E agora está trazendo o Academy essas questões. Mas realmente, o que te levou a criar essa plataforma? Pode ficar à vontade para explicar para quem está aqui, né, o que é o SenseBird, o que ele traz de visão. Porque, imagina, eu sou advogado, fiz direito, então quem faz direito não faz... não faz direito. Não faz o direito. Né? Então você imagina para gerenciar algo em finanças para quem está fora desse mundo, né? E foi por conta de toda essa falta de informação que você criou essa plataforma? Nasceu de uma dor pessoal. Eu sou filho de empresário, mas meu pai sim, ele era empresário. Meu pai, apesar de não ter o segundo grau, ele leu, assim, hoje eu tenho todos os livros dele, ele leu Gerente Minuto, ele leu Contabilidade, ele sabia muito bem gestão. Quando eu tinha 11 anos de idade, já fui trabalhar na empresa com ele. Inicialmente começou com um torninho, uma máquina de soldando no quintal de casa, foi crescendo, uma empresa de usinagem. E infelizmente ele veio a falecer muito cedo mesmo. Eu tinha 26 anos, hoje eu tenho 43. E eu e meus irmãos, meus irmãos técnica e mecânica, e eu me formando em física pela Unicamp, ou seja, ninguém sabe nada de administração. Daí a gente administrava a empresa pelo regime de caixa. Tinha dinheiro no caixa, estava bom, não tinha, não estava bom. O chicote torava em vendas, tem que vender mais. Nem sabia marginada, honestamente não sabia marginada. E daí a gente se endividou, negativou nossos nomes, negativaram nossos nomes e aquela motinha infernal aparecendo na sua empresa toda hora com protesto, você devendo para todo mundo. Eu falei, eu preciso aprender, cara, a gente não pode afundar a empresa desse jeito. Ali eu fui fazer Fundação Getúlio Vargas
Gostei muito, me entusiasmei muito. Saí com o ego muito inflado, não reconheço, fui arrogante, mas de certa forma foi boa essa arrogância, porque eu peitei muita gente. É o setênio certo para isso também, né? Para corrigir em 2 anos, eu, com a ajuda dos meus irmãos, claro, todo mundo mudou o modus operandi. A gente limpou o nome, sem precisar de pedir capital de fora, sem nada. O que a gente fez? Tudo que eu aprendi, eu ensinava. Eu chamava todo mundo, palestrinha dentro da empresa, verdade. Legal. Eu ensinava. É o que nasceu, Sense Academy. Uhum. Sabe o que é regime de caixa, regime de competência, sabe o que é um DRE, sabe o que é sistema de custeio, sabe o que é um break-even, um ponto de equilíbrio. Daí tudo a gente, com base no que eu aprendi, vamos fazer. Daí a gente fazia e saía. Sim. Daí a gente viu vários contratos que não dava lucro. A gente viu isso, E tudo, por mais que a gente tinha um sistema bom, SAP, cara, a gente tinha. Hoje é se não o maior, um dos maiores sistemas do mundo. A gente tinha SAP, mas só que eu tirava, extraía do SAP e tinha que fazer tudo isso no Excel à parte. Eu sofria de um tanto, cara. Quando a gente melhorou muito a operação, e a Ciesp, Confederação da Indústria, dentre outras empresas que a gente conhecia, começaram a nos endossar. Pô, que legal, a Elemar tá super bem e tal, né? O que vocês fizeram? E daí meus irmãos começaram, meu irmão mais novo tal, me ajudou aqui. E nisso, um amigo do meu irmão, que trabalhava para a Embraer, também falou, me ajuda. Eu ajudava ele assim, sem cobrar nada. E outro também, isso, aquilo. Até um dia que minha esposa falou, você tem que cobrar. Eu falei, tá bom, vamos cobrar. Daí eu cobrei R$600, um cara que me pediu ajuda. Ele me deu 3 cheques de 200. Eu peguei tudo, as minhas apresentações e minhas planilhas de Excel, num pendrive, passei para ele, passei um dia com ele, ensinei tudo. Falei, é isso, vai vendo. Ali nasceu a Sense. Naquele momento, eu comecei a pegar essa planilha e para tudo quanto é canto, todo mundo extraía, colocava lá e saía. Até que eu comecei a ver que estava muito difícil. Porque você mexe numa fórmula, você mexe num negócio, bagunça tudo. E todo mundo tinha essa dor, todo mundo tinha uma planilha à parte. Tanto é que tem empresas bilionárias, que eu não posso revelar aqui, que extrai de grandes sistemas, Oracle, TOTUS, SAP, e faz, até hoje, sistema por Excel. Por Excel, né? Eu falei, não é possível que não existe um negócio desse. Daí, a minha esposa, a Marina, foi lá, conheceu um cara aqui de Indaiatuba, uma software house, transformou tudo minha planilha em SaaS. Na época eu não tinha dinheiro para pagar. Parte eu paguei com controladoria dele. E com mentoria dele em finanças, vai vendo. Legal. E daí virou o SenseBoard. Hoje o SenseBoard eu plugo ele API em qualquer sistema existente no país, tá? E no mundo, eu tenho até lá nos Estados Unidos, no Kickbook. Então, e eu consigo do celular em tempo real ver todos esses tipos de riqueza que eu falei há pouco para ti. Indicadores, né? Eu consigo ver todos os indicadores. Ele tem 48 indicadores dentro do sistema. E a pessoa tem no celular em tempo real. Cada lançamento que a financeira dele está fazendo, contas a pagar, contas a receber, já está alimentando o balanço, já está alimentando o ponto de equilíbrio, já está alimentando tudo. Então, para chegar nesse nível, claro, são 4 anos de muito sufoco, mas ficou muito bacana. E empresas de serviço, empresas menores, nem precisa de sistema, pode alimentar ele direto. Escritório de advocacia usa ele direto, por exemplo. Não tem um sistema para alimentar ele. Por quê? Porque ele é bem completo. Ele só não tem aquela parte de ERP, estoque, isso, aquilo, monitoramento de ficha técnica de produto. Essas coisas é melhor mesmo ter um sistema e o nosso ser um apoio ali, né? Um BI dele. Sim. Então, isso que é o SenseBoard. E a gente, hoje, se for... Quem que é o meu maior concorrente? É o Power BI, né, da Microsoft. Mas só que uma licença hoje de Power BI, no mínimo, você vai pagar ali quase que $800 mês. De $300 a $800 mês. E um programador de Power BI, você vai uns 5 a 8 pau por mês. E o duro é achar esse programador. E o duro é achar. E depois, esse programador tem que entender de finanças, daí ferrou. Então, eu entro em muitas... mais o valor ainda. Eu entro em muitas empresas que tem Power BI com tudo, mas só que foi programado tudo errado. O cara fez um DRE nada a ver lá. Então, o nosso sistema hoje, só pra você ter noção, tá numa faixa de R$500 por mês. O cara tem tudo isso. Nossa. Então, automaticamente a gente cresceu muito.
Mas É é sensacional, interessante. é sensacional. Então, por isso que a tecnologia pulverizou muito, graças a Deus, assim, a gente tá crescendo muito aí. Legal, Bacana. muito bom. Eu conheci na prática essa ferramenta e eu já falei, meu Deus, o BGB tem que estar ali dentro. Mas depois a gente conversa sobre isso, né? Aliás, nosso ecossistema é fantástico. É né? fantástico mesmo. Tem uma frase que você fala que aquele que constrói é o mesmo que destrói, certo? E eu queria que você trouxesse por que você utiliza desse jargão, se é hora do empresário olhar que ele que construiu, ele tem que passar o bastão, por que a gente ouve você falar sobre isso? Ó, eu queria ter seguido carreira acadêmica em física. Eu tenho especialização em astrofísica, só pra você ter noção. Eu tinha bolsa CNPq. Então eu sou um cara que eu queria ser professor, sempre quis. Meu pai foi professor à noite no Senai e de dia ele tinha essa empresa. Tem perfil, né? E daí, automaticamente, eu ressignifiquei a Sense como uma maneira de eu ensinar também. Então eu faço Sense Academy, você pode ver, não tem QR Code na lousa, não é propósito de vender, é de entregar, é de ensinar mesmo. Todos os meus clientes recebem uma apostila de literatura de ensinar. E daí eu tava vendo por que hoje a gente passou por... A gente já está chegando perto de 1.000 empresas que fizeram a controladoria. O que fizeram elas crescerem tanto e depois começar a afundar goela abaixo, sabe? Tipo, eu comecei a me questionar por isso. E claro, com uma boa taça de vinho, minha esposa que é terapeuta, a gente começou a listar cada cliente que estava numa situação complicada e por quê. E a gente chegou no seguinte consenso, que o empresário ele vai se empoderando, por mais que ele faça uma atitude não muito adequada no modelo de gestão dele, mas ele se empodera de um tanto que o ego dele blinda ele de falar assim, eu não preciso disso. Então vem alguma coisa nova, ele se blinda. Vem alguma coisa nova, ele se blinda. Ele deixa de ser darwinista, sabe? Tipo, se adaptar em qualquer coisa. E daí ele para, tipo, ele cria salas bonitas dele, salas grandes, com sofás, com não sei o quê. Ele se blinda naquele castelo imperial dele e ali ele se fecha e o mundo está mudando. Naquele momento, é ele que está destruindo a empresa. Então, até ele criar, ele construiu. Mas naquele momento, quando ele se blinda naquilo e eu não preciso mais, é ele que está destruindo. Porque toda empresa precisa estar se moldando o tempo todo, pivotando, mudando o produto, mudando o canal, mudando as pessoas. Só para você ter noção, esse é meu amigo, está comigo há 10 anos. Eu honro ele, empurrando ele para um curso, mas não deixando ele na empresa e prejudicando 100 colaboradores. Então, se entra empresa familiar, que está filho, está todo mundo lá, que ele acha que está ajudando, não está, ele está prejudicando não só essa família, mas todas as famílias embaixo. E a empresa começa a ficar inchada e automaticamente os resultados dela começam a se fechar. Hoje as empresas, por exemplo, que não aprenderam sobre o mercado de capitais, se elas não aprenderem nos próximos 2 anos, elas vão quebrar. Eu bato uma aposta com qualquer um aqui. Por quê? Eu sou o maior do meu segmento. O segundo e o terceiro maior vão fazer uma fusão, um M&A, vão fazer uma joint venture junto, vão fazer alguma coisa junto e vão passar ele rapidinho. Porque o mundo acordou para isso. Daí o cara fala, não, mas eu não quero ter sócio. Pronto. É ele que está destruindo a própria empresa. Porque os outros já não estão mais com esse viés. Pela própria visão, né? Então, tipo, aquele que constrói também é aquele que tem o maior poder de destruição. Eu falo por mim, e eu construo e destruo a Sense a todo momento. Às vezes eu falo, não vou mexer com isso. A vida vem, me dá uma pancada, eu falo, tá bom, vamos mexer com isso. Tipo, somos assim, assim. Proteção, né? É do ser humano. É para proteger. Então, tem que tomar cuidado com a ambiência. A ambiência também de muita pactaiada é perigoso. A ambiência também só está andando com pessoas que são extremamente conservadoras, é perigoso. O duro é você saber a linha tênue, né? De estar na ambiência correta. Pessoas que são realmente aptas de aprender. É isso, sabe? Hoje eu tenho como sócio o João Kepler, eu gosto muito dele. Tenho o Mar Jacobelli.
e estou disposto a ter mais sócios. Eu não tenho nenhum problema em ter sócio. Por quê? É energia nova, é conhecimento novo. Eu tenho que sempre aprender. Assim a Sense cresceu, o que cresceu, e se Deus quiser vai crescer muito mais. Infelizmente essa não é a mentalidade da maioria das empresas, né? Então eu falo por isso que aquele que constrói também é aquele que destrói. Exatamente. Esses dias eu aprendi contigo lá a fazer o valuation, né? Aí eu mandei pro Ale. A hora que ele olhou o valuation, ele falou assim, é sério que você aprendeu a fazer isso mesmo? Porque deu um valor lá que a gente ficou... Interessante, né? que a gente olha pro BGB, como nasceu, né? A forma que nasceu e o amor que a gente colocou e o crescimento, né? E aí você começa a olhar e você fala, caramba, olha... Isso já tá vivo e tá valendo, né? Tem um valor aqui. Mas você vê, não era a cultura, não é de muitas empresas. Quantas empresas tem hoje que não sabe o seu próprio valor? Não sabe quanto vale. Exatamente. Né? E são poucos que sabem o que é um valuation. E a gente gostaria de, já que você é o especialista nesse assunto, né, falar o que é realmente o valuation. E depois entrar num gancho que você falou sobre quanto mais sócios, né? O participar do equity, né? O novo smart money. Então, falar um pouco também sobre esse assunto, que para nós três aqui, esse é um assunto bastante importante, comum, a gente gosta desse tema, né? Mas explicar para quem está nos ouvindo, está com a empresa, por que é importante ter o seu próprio valuation, saber o seu valuation, e a importância do smart money também através do equity, ou equity. Então, aqui no Brasil todo mundo fala equity. O pessoal fala, o que é isso, né? Essa é uma coisa, eu depois de fazer uma palestra, um tempão lá, quase 1 hora em Nova York, daí eu desço do palco, o cara olha pra mim e viu, aqui é equity. Depois que eu fiz a palestra inteira, você me conta essa? Daí eu marquei, daí eu já tinha. Mas bora lá. Quanto vale uma empresa? Existe um negócio muito legal que o americano olha para a empresa e ele fala, o valor de uma empresa é o valor residual dela. O que é isso? O grande valor de uma empresa foi o que ela alimentou a sociedade durante a vida dela até aquele momento. Então, você criou seus filhos aqui, seu funcionário criou os filhos dele. Esse é o real valor de uma empresa. Você adquiriu ele em vida. Entende? O valor no qual você vende uma empresa é o valor residual, é que na mão do outro ele vai poder fazer dinheiro com aquilo. Então, o valor de uma empresa é a quantidade de recurso futuro que eu ainda posso gerar com aquele negócio. Então, pouco importa se a empresa tem muitos bens, poucos bens. Não é esse o critério para você saber o valor de uma empresa. Com essa marca BGB, o que eu consigo fazer futuramente de resultado? Ela já está engajada, ela já tem seguidores, ela já tem aluno, ela vale muito na mão. Se um Tiger Woods vem e compra 10% dela só com o gogó dele aqui, ela passa a valer quanto? Meu Deus. Nossa. Entende? Então, entender isso... É uma boa ideia, hein? Esse é muito importante. Sim. Então, o que acontece? Por isso que você vê que às vezes você vê transportadoras, tem 100 carretas lá, cada carreta 1 milhão, coisa mais linda. Valor contábil da empresa, tiro passivo, isso aqui vale 50 milhões. Daí você fala assim, e o valuation dela? O valuation dela, 30. Não é possível, essa empresa tá... Por quê? Porque o segmento dela talvez não está muito bom, a região que ela está, o mercado que ela atende não está legal. Um novo empresário não vai conseguir fazer tanto dinheiro com aquele recurso. Daí você vê um moleque com um iPad desse, projetou não sei o que, fez uma programação, fez um software, fez umas videoaulas e o moleque vai avaliar dos mesmos 30 milhões a empresa dele. O que é isso? Esse curso eu consigo escalar e gerar quanto de resultado futuro se tiver na mão de um grande influenciador no Brasil, ou dentro de uma instituição de ensino, uma Fundação Getúlio Vargas. Então, o que acontece? Dependendo também para quem você vai ofertar, essa pessoa pode fazer ainda mais dinheiro que você. E daí, na mão dela, vale mais do que na sua mão. Sim. Então, também tem isso. Entender isso é importante. Por quê? Se a gente já falou aqui que tudo é cíclico, nossa empresa um dia vai acabar.
E acabar não necessariamente é a empresa fechar. É acabar aquela... Vai ter uma sucessão. Vai chegar numa segunda geração, ou vai chegar, talvez, vai digitalizar aquela empresa, vai entrar para outro propósito. Sim, vai transformar, né? Vai transformar. Neste momento, a moeda que está em jogo é o valor da companhia, não são os bens. E ninguém tem isso. Eu lembro que quando o João quis comprar cota, o João Kepler quis comprar cota da Sense, ele me trucou numa viagem e eu já estava com o valuation no bolso. Por quê? Porque um empresário preparado tem que estar com o valuation no bolso todos os dias. Ele abriu a empresa e já tem que estar com o valuation no bolso. Você nunca sabe quando você vai encontrar um cara que, por exemplo, eu vou juntar a Sense com a BGB. Hoje a gente foi tomar uma e tal, vamos. Mas quanto você vale? Vou ver. Daí o Carmona fala, vai ver. Ele vai levantar, vai fazer um laudo de avaliação de 30, 60, 90 dias para fazer. Já era. Passou, já era. Esfriou. Então você tem que estar com isso na mão. Um bom empresário, um empresário aberto a esse mundo, tá com isso. E hoje em dia, inclusive eu tenho um treinamento, 20 maneiras de você comprar uma empresa. Que é um treinamento de um dia. Eu faço aqui no Sky Galeria. 14 dessas maneiras você não gasta R$1. Eu conseguiria comprar o BGB sem ter R$1 no bolso. Fato. Só para você ter noção. Uma coisa que aconteceu recentemente. Uma empresa de EAD quis comprar outro. Cliente nosso. Mais de 30 milhões. Tá? Eu falei, beleza. Ele apresentou toda a tese, que é o valuation, para uma instituição financeira. A instituição financeira, essa também eu que apresentei, ela que está adquirindo isso e com o próprio curso e a alavancagem, porque esse ecossistema é muito maior que esse, vai vender muito mais curso, com a própria mensalidade que está aqui, vai pagar o PMT desse financiamento desses 30 milhões, pronto, não tirou dinheiro do bolso. Existe N maneiras de você fazer isso. Os maiores empresários, Elon Musk, nunca usou dinheiro próprio. Ele vai querer comprar qualquer coisa. Ele fala, quem que vai me emprestar esse dinheiro? É verdade. Sim. Ele não usa capital próprio. Própria rede de relacionamento. Exato. Então, se você entender esse jogo, que é o mercado de capitais, é o mercado do equity, né? O João fala, o jogo do equity, ali esse cara vai crescer em 2, 3 anos o que um empresário convencional não cresce em 10. Não cresce. Ontem mesmo tinha um senhor na Sense, um fofo, assim, adorei, que... vamos começar a controladoria com ele. Tem quase 30 anos de empresa, mas fatura abaixo de R$1 milhão mês. Como assim, cara? Tipo assim, tadinho, né? Pelo tamanho industrial, isso, aquilo. Então tem que ajudar ele. Tá dentro de uma caixinha, às vezes, ou é da sua paróquia, ou dentro da sua igreja, ou dentro do... Sabe, você não sai daquela caixinha? Daí você não vai, infelizmente, você não vai jogar esse jogo. Exatamente. Precisa respirar, oxigenar. Precisa. Né? Precisa. Sim. O João Kepler escreveu um livro muito bom sobre Smart Money, né? O Smart Money, ele é tudo que você pode pagar algo, até, desculpa te cortar, Imagina. Tudo que você pode comprar algo, por exemplo, o Alexandre, ele é um belíssimo mentor, coach, conselheiro, ele é um cara que todo mundo tem que ter por perto. Às vezes a pessoa não consegue pagar um Alexandre Carmona, né? Tipo, daí, o Alexandre, quanto que custa o ano seu? O ano seu custa, sei lá, 500 mil. Beleza? Beleza. E 3 anos, 1,5 milhão. Cara, eu não tenho 1,5 milhão para você ser da minha companhia. Mas a minha empresa, eu fiz o valuation, ela tá valendo 15 milhões. Eu te dou 10% aqui da minha companhia e você vem pro meu conselho? Pronto. Você usou a inteligência dele como forma de pagamento de 1,5 milhão. Esse que é o Smart Money. Exato. Daí, o resultado que ele vai trazer vai gerar aqueles 15, 30. Não, vai crescer muito mais. Entende? Então, tipo, isso que é inteligência. Por isso que é Smart. É inteligência. Você consegue comprar hoje. Tem gente que faz fretes para sempre a mesma rota. E o outro aqui está pagando também o mesmo frete. Ele fala, eu faço esse frete para você, mas só que eu não quero em dinheiro, porque o dinheiro desvaloriza. Sabe o que você me faz? Quanto que você vai estar economizando por ano? Eu fazendo esse frete para ti? Tanto. Junta aí 5 anos, eu faço um contrato de vesting com você e você me paga em cota porque eu gosto de você, a gente vai ficar junto.
Olha aí, Sim. pronto, virou sócio do outro sem gastar R$1. E ele já gastava com aquele frete. Uhum. Entender isso é inteligência, isso é smart money. Exato. Quem que sabe disso? Ninguém, cara. É, Por isso que eu faço um curso só sobre isso. legal. Pô, maravilha. Como no campo de golfe a gente traz muita analogia, né? A gente tá chegando aos últimos buracos. né, Ale? Exatamente. Porque depois a gente tem o Scramble que nós apresentamos lá. E temos no à tarde VGB. hoje. Vai jogar golfe com a gente hoje. Exato, exatamente. E teremos o Scramble. Então, para a gente finalizar, ô Danilo, quais são as ferramentas para o empresário que está começando ou entendendo que ele está fazendo caixa, está gerando riqueza, ele precisa estar do lado dele para que ele tenha aí informações e dados para que ele possa realmente crescer muito mais. Hoje, Além de contratar o SenseBoard, né? na verdade, até com o SenseBoard, no SenseBoard tem todo o educacional lá, tem videoaula de tudo, tem mais de 40 aulas lá. Então tudo bem. Mas digamos que ele quer primeiro ir para a aula. Tanto a Sense tem esse curso online, tá no Qlify, se eu não me engano, é em torno de R$500. E não é vários de 500, não é mensalidade, é 500 você compra tudo, Muito bom. entendeu? Então, e tem no Google gratuito, Sim. você concorda? Tem de tudo, Sim, você sim. só digitar os temas lá, tem tudo. Sim. Mas tá tudo bagunçado, tá tudo embaralhado e infelizmente, a maioria das vezes, quem ensina finanças é uma pessoa que fala difícil para parecer inteligente. São poucas as pessoas Fala que conseguem financês. ensinar finanças sem precisar ficar falando muitas palavras em inglês, ensinar o beabá, ou que principalmente o pequeno médio precisa entender. Então, primeiro, adquire conhecimento. Eu tenho uma frase do William Edward Deming, que ele fala assim, né? Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define e não se define o que não se entende. Logo, não há sucesso naquilo que não se gerencia. A palavra-chave aqui é o entende. Uhum. Quando você entende, você define, daí você mede, daí que você gerencia. Se você não entende, você está trabalhando com machado cego. Então, a Exatamente. base de tudo, de uma sociedade, de uma empresa, de uma família, é o conhecimento. Bate forte nisso. A Sense tem de tudo, quanto é tipo de conhecimento, presencial no Sense Academy, online, nas plataformas, ou até mesmo liga lá, a gente dá um jeito, manda alguma coisa, manda um infobook, um e-book, seja lá. Mas conhecimento, em tese, é para ser quase que gratuito. É que gratuito o pessoal não dá valor, vai jogar aquele vídeo do lado. Então a gente cobra um pouquinho só para fingir que cobrou. Mas aonde que, uma vez que ele tem o conhecimento, daí sim, qualquer software, olha que louco, qualquer software desses populares de mercado, Omie, Conta Azul, isso, aquilo, todos esses softwares vão dar o básico para ele, que é gestão de caixa. E daí, uma vez ele acoplando um SenseBoard da vida, ele tem todos os indicadores que um software que não precisaria pagar R$1.000, porque ele vai pagar um software de 100 e poucos de mensalidade, mais outro de, no máximo, 500. Ele vai ter a mesma qualidade de indicadores que hoje um software de mercado que começa em 1.000 e pode ir. A gente tem, né, um cliente que é a Oracle Retail, ele paga 600 mil mês de mensalidade. Uau. Então, tem que tomar cuidado com isso. Hoje a tecnologia chegou para todo mundo. Esse é o nosso papel, assim, o papel da Sense é levar mesmo. Só não leva necessariamente gratuito, porque toda empresa tem que ter fins lucrativos para crescer. Exatamente. Mas eu não perco meu propósito. Esse conhecimento todo mundo tem que levar. Então, o empresário está começando agora, para tudo, faz um sábado e domingo sabático ali, né? Sábado já é sabático, mas faz um domingo de estudo, ou 2 sábados, de todo esse conhecimento. Um bichinho vai picar ele. Ali ele vai falar assim, cara, por que eu não soube disso antes? Daí automaticamente o universo vai fazer com que ele tenha um novo software, um novo BI, um novo não sei o que, daí ele vai melhorando. Daí se ele quer saber mais detalhes da operação dele, sistema de custeio, daí claro, ele vai ter que precisar de uma energia externa. Por que energia externa? Porque aquele que cria o problema também não é aquele que resolve o problema. Isso é fato. Sempre precisa de uma energia externa. Quando eu conheci o Carmona, eu tinha uma dor. O Carmona resolveu a minha dor. Ele me ajudou a ver a minha dor. Então sempre é uma energia externa. A gente está dentro da garrafa, a gente não vê o rótulo. Quem está fora da garrafa que vê.
Então, controladoria, na verdade, que é o trabalho core business da Sense, a gente tá de fora da garrafa, a gente entra na empresa, a gente consegue ver tudo. Então, é bom isso inicialmente, mas depois a controladoria sai, esse conhecimento está interno, daí aliando. Ele continua, isso é legal. Eu acho que dá para acoplar aí uma partida de golfe com essas pessoas, né, Ale? Falar de cultura e gestão financeira, né? Exatamente. Não é? Para conectar muita coisa. Dá. Sensacional. Então, para você que está aqui conosco, que tema fantástico falar sobre gestão financeira, controladoria. Para você que tem outros amigos que são empresários, compartilhe esse nosso podcast aqui com eles. Eleve a sua cultura. O que nós trouxemos aqui é muito rico, né? Que muitas mentorias falam por muito tempo. A gente trouxe isso em poucas horas, né? Então, nos ajude a compartilhar, a seguir o nosso canal aqui para que você sempre tenha essas ferramentas nas mãos. Ale, agora traz para nós a questão do Scramble empresarial que a gente traz do Collab para cá, né? Tá. E vamos pedir pro Danilo nos ajudar. Bom, eu explico você falar o case aí, né? Então, o Scrum Empresarial, você já participou do Collab, vai participar hoje novamente, né? Onde a gente coloca o problema na mesa e aqui a gente colhe o problema de alguém e não traz a pessoa, senão fica ali mais 1h30, né? Utilizando a resolução de problemas. E o BGB, nós somos conhecidos por isso, né? Então, a gente não só trazemos, né, um palestrante, conteúdo ali para o nosso programa, de desenvolvimento, como também, né, o relacionamento que gera negócio, mas também o desenvolvimento empresarial, a resolução de problemas que a gente usa o Action Learning, que é uma ferramenta que utiliza a potência do grupo. Então a gente vai usar o Scramble aqui, né, com o Danilo, nós trouxemos um problema e o Bru vai ler o problema para você e quais perguntas você faria para essa pessoa se ela estivesse aqui. Tá? E depois, como que você resolveria esse problema? Tá? Então lê aí, Bru. Vamos lá. Uma empresa está vendendo bem, tem alta demanda, mas nunca sobra dinheiro no fim do mês. O empresário acredita que está crescendo, mas não entende porque está sempre com o caixa negativo. Como reverter isso com um novo olhar de gestão financeira? Perguntas. Que perguntas de exploração você faria? O quão crescendo? O que é crescendo para ele? O que é crescendo para ele? Essa pergunta é muito, muito importante. Talvez ela já mata a charada. Tá. E ele está crescendo em faturamento, né? Ele disse lá, ele está faturando bastante, mas ele sabe a margem do mix de produtos ou serviços que ele está faturando bastante? Essa é uma pergunta que tem que saber, porque crescer por crescer também não adianta. Sim. Outra coisa é, ele sabe aonde ele quer chegar? Porque existe planejamento orçamentário de todos os tipos e vários deles é não crescer. Parece loucura isso, mas é importante assim? Não crescer. Como assim não crescer? Não pode crescer. Ah, tá. A Sense está nessa fase esse ano. A gente só pode crescer no máximo 30%. Eu venho mais que duplicando todo ano. O crescimento exacerbado, ele ferra o caixa, ele dependendo da operação. Exatamente. Ele ferra a mão de obra. Ele não sei o que, ele tem um monte de problema. Então, às vezes, tem que estancar o crescimento. E controlar o crescimento. Né? Controlar. Então, tem que entender tudo isso daí. Ele tem uma visão de longo prazo, de 3 a 5 anos? Essa é uma pergunta que eu faria facilmente. E não posso deixar de perguntar, por causa do meu ramo, o que é crescer para ele? Porque, às vezes, crescer para uma pessoa é faturamento, para outra é lucro. E não necessariamente você precisa crescer em faturamento para crescer em lucro. Então, ou é em patrimônio. O cara, por exemplo, é do agro. O cara do agro está crescendo em patrimônio sem crescer em liquidez e sem crescer em faturamento. Porque os bens dele, que a terra, está valorizando todo ano. Sim. Então, se é patrimônio, ele está crescendo. Se é liquidez, ele não está crescendo. Se é lucro, ele também não está crescendo. Ele olha o caixa dele. Então, tipo assim, depende, você está crescendo em quê? Você está olhando para onde? Você está olhando para onde? Então, essas são perguntas pertinentes ali. Sim. Para cada segmento, cara, eu brinco, né, lá, que a gente só não entrou em casa de jogos, casa de meninas dançando e casas de santo, entendeu? O resto a gente já meio que já entrou em tudo. Porque cada segmento tem uma peculiaridade. E não o que para um segmento é legal é para outro. Exatamente. E não, olha que louco, uma empresa hoje que fatura 200 milhões, um mercado que fatura 200 milhões, o resultado desse mercado equivale a uma empresa de tecnologia que fatura 6 milhões no ano. Ambos têm 2 milhões, quase 3 de lucro líquido.
Nossa. Então, o que é faturar bastante? Você quer ser 200, que é um supermercado, ou 6, que é uma empresa de tecnologia de SaaS? Sim. Então, tem que tomar cuidado. É essa pergunta que eu faria para saber mais ou menos o cenário dele. Qual que é o segmento? Legal. Né? Tipo, faria isso. Eu acredito que as perguntas feitas aqui meio que já leva para resolução. Pitaco, né? Pro pitaco, né? Você tem um pitaco para dar, assim, de... Então, O que essa pessoa deveria fazer? ela vende bem, não tem um caixa bom, como que ela reverte isso? Pô, vocês levantaram a bola pra eu bater. Ela precisa de controladoria, pô. Ela precisa de controladoria. Não foi combinado isso. Não foi. Não, eu nem sabia dessas perguntas, nem sabia. Nem sabia O que é golfe, controladoria? né? Controladoria é saber onde está e para onde quer ir. Mas não a título de faturamento, quantidade de pessoas. Geração de riqueza. A última linha, é o lucro líquido, o patrimônio, essas últimas linhas que são importantes. Então, só para você ter noção, a Sense tem um produto que se eu faturasse metade do que eu faturo hoje com esse produto, eu teria o mesmo resultado que eu tenho hoje. Então, dependendo do produto, você tem uma margem muito boa. Sim. Então, não tem nada a ver com faturamento, gente. Já está mais que provado isso, né? Então, escrever isso, desenhar isso, tem até um termo em inglês que é FP&A, Financial Planning and Analysis. Ter o FP&A da empresa, o planejamento futuro dela, modelagem de resultado e acompanhando planejado versus realizado, aí é gestão. Caso contrário, não é. Não leva mal, não é. Tem a Excelente. que a gente ouve muito falar no Instagram, né? Que seguidores e faturamento é métrica de vaidade, né? Exato. Então a pessoa fala, mas tá, e aí qual que é? É verdade, Não é verdade. É uma métrica de vaidade. Tem gente que, grandes pessoas aí, tem, sei lá, nem 1000 seguidores e... né? E as pessoas olham ainda para isso, né? Encantam ainda. Eu teria uma pergunta também antes do pitaco ali, que eu acho que o caminho é esse mesmo, tem acho que outro pitaco. Sim. Seria o quanto a pessoa se avalia de 0 a 10 em conhecimento sobre finanças, sabe? Então, qual pergunta. Boa pergunta. Quanto você se avalia nisso? Porque às vezes quando a pessoa para medir, ela fala, poxa, realmente eu tô nota 3 aqui, eu preciso... E aí gera essa busca, né, para quem está fora. Quem pode ser melhor do que eu nisso? Como eu posso trazer pessoas? E ontem eu estava com o Jacobelli, né, e tem muitas pessoas lá de outros grupos, né, que já participaram com ele junto ali, porque fala, eu esperei esse momento encontrei pessoas, né, foi buscar os melhores, né, então tem que ter essa busca, né, de buscar os melhores, de você, quem pode te ajudar mais. E muitas vezes a pessoa vai lá, busca, né, no primeiro que aparece, ou é uma indicação fria ali, e é um risco, né, porque está cuidando da tua empresa. Você já está com um problema ali, ainda você vai contratar alguém que não tem um conhecimento ou uma história. Por isso que é importante saber da história da pessoa, de como ela chegou ali, né, da solidez daquela marca também, sensacional, né? Sensacional. Concordo plenamente. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o Sensômetro, que é uma plataforma gratuita que ela meio que faz essa pergunta. Como que você se julga perante isso, aquilo. Daí no final dá uma nota. Que legal. Dá uma nota para ela em geração de liquidez, geração de resultado operacional, geração de consciência de valor de mercado futuro e geração de resultado patrimonial. E é gratuito. Ela vê inclusive o ranking dela em relação a outras empresas do mesmo setor e tudo mais. E é gratuito. Eu fiz isso na época para facilitar eu fazer uma triagem de quem era possível cliente. No fim, eu acabei disponibilizando isso para todo mundo. É legal. Não, queremos sim. Inclusive, a gente vai deixar disponível para todos que estão nos assistindo e os membros, né? Legal, então, claro. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho mais um pitaco ainda. Claro. Que eu fiquei pensando aqui também. Que vem para mim, eu trabalho com constelação organizacional, né? Com a sistêmica, a teoria sistêmica. E eu faria também uma pergunta para a pessoa, quais são suas crenças em relação ao dinheiro, sabe? Porque a gente vê muito, né? Eu que atendo muita empresa familiar, assim, uma aversão ao dinheiro. Então, assim, como que você vai controlar, gerenciar, desenvolver, buscar isso se você internamente, né? Você tem ali e de repente você está carregando isso, sei lá, dos seus familiares, de alguém que empreendeu na tua família e não deu certo. Sei lá, pode ser uma coisa que você está carregando como um padrão. Então, como que você pode, de fato, olhar para isso? Existem os auto-boicotes. Total. Eu conheci, né, atendi, inclusive, um empresário que chegava no final do ano, ele perdia tudo. Perdia praticamente tudo que ele conseguiu de riqueza, ele perdia,
Mas justamente depois entendendo da onde a pessoa vinha, ele já estava muito diferente financeiramente da família. Então é como se eu não pudesse, como se eu estivesse traindo o meu sistema. Então eu preciso perder para poder ficar mais perto, senão eu estou traindo. E na constelação a gente fala, você pode ser diferente e continuar sendo amado e continuar fazendo parte, mas internamente parece que é uma traição. Então, inconscientemente se perde o dinheiro. Doa, entrega, perde. Não, ele começa a contratar tudo que é amigo e ajuda as pessoas. E familiar. Exatamente. Pra quê? Pra não ser julgado. Exatamente. Porque ele é o mais rico da família. Exato. Ele que paga a rodada, as festas tudo agora na casa dele. E daí ele se sente ele tem que compensar todo mundo porque indiretamente, inconscientemente, ele tá evitando julgamento. E muitas vezes destrói. E daí que ferra. É o destruir. Lembra aquele que constrói? Destrói. Não é justo com ninguém, na verdade. Então, o princípio da justiça, né, esse princípio do dar e receber na mesma proporção da sistêmica, ele é totalmente ferido. Então, acho que esse é um ponto bem legal para esse caso aí também. Perfeito. Como a gente trabalha lá no Collab, aqui a gente faz um pouquinho diferente. Para a gente finalizar o episódio de hoje, eu quero que você traça para nós qual o seu melhor hole one, que é aquela melhor tacada de uma bola. Então, qual é o hole one, né? Qual o hole one da sua vida? A gente pede sempre trazer o profissional, porque o pessoal é a nossa família, esposa, filhos, né? Mas no profissional, qual foi a sua melhor tacada? E a gente brinca qual foi a sua pior, que é o airshot. Que é ele que você vai pra bola, bate e não acerta nem a bola. Né? Pra gente encerrar. Que a gente olha, não é possível, né? Que eu não acertei a bola nessa tacada, né? E acontece no começo. Sim. Então, ou o airshot ou o double par, que a gente tava falando aqui antes, né? Sim. Que é dobrar o buraco, né? O buraco pede 5 tacadas, você faz em 10. Então, qual que é teu airshot aí, o double par, e qual que é teu hole one da vida profissional? Acho que a principal mudança ali na minha vida foi de ambiência. Quando eu mudei a ambiência, só pra você ter noção, eu me mudei pra uma casa que eu nem sabia se eu ia conseguir pagar o aluguel tanto tempo dela. Por quê? Porque eu não me achava digno de morar numa casa tão boa. Vai vendo. E ali aquelas pessoas me empoderaram e falaram assim, você é bom, você precisa ir mais e tal. Vai vendo. E ali nasceu a Sense, ali eles mesmos, meus vizinhos, começaram a ser meus clientes. Daí eles me apresentaram outros. Eu fazia parte de um grupo de network pequenininho, e daí eu não achava digno de pagar 70 mil por ano para fazer parte de um outro grupo que era mais caro. Daí eu falava, quer saber, eu acho que eu posso. Daí eu fui para grupos, hoje eu tô em grupos que pagam 350 mil ano. E daí eu fui para grupos maiores, ambiências diferentes, e isso mudou minha mentalidade, mudou a minha maneira de ver. Claro que também vi muita coisa ruim, muita coisa errada, porque tem gente que sabe que tem gente lá e faz de má fé nesse negócio. Daí também tem o outro lá, como chama o outro? O que deu ruim. O airshot? O airshot, sim. Eu vi muito empresário de verdade, mas o airshot, eu também acreditei em algumas pessoas que inclusive se diziam bilionárias, isso e aquilo. E você se encanta, né? Pô, por tudo e tal. E daí eu confiei em algumas pessoas que depois eu fui ver, e pior que tá cheio, que é só fachada. E ali... Valores pobres, né? Ali essa pessoa... Hoje eu tenho um processo jurídico contra ela. Entende? Então... Mas assim, foi uma decepção. Eu lembro que eu chorava em casa, eu falava assim, não é possível, era meu amigo. Eu caí nessa. E depois só queria, sabe? Tipo... Então... tem muita gente hoje que... No sorriso, no encanto, ele vai querer, porque ele é mais famoso, Seduz, isso, aquilo, ele vai querer tomar parte da sua empresa, ele vai querer isso, e se você não for, ele te denigra a sua imagem para vários. Graças a Deus tudo isso foi contornado. Eu tinha muita gente de apoio, muita gente legal, o próprio João Kepler na época me ajudou bastante. O Márcio Jacobelli me ajudou bastante, então tudo foi remediado, mas uma pessoa que eu quase fui abocanhado ali. Então
tem o Decepção, lado bom, né? a ambiência, Sim, certo, sim. É. mas tá no meio de sharks, né? Você tá É. no meio de tubarão, É. então você também tem que tomar cuidado ali. É. Eu quase fui bem abocanhado uma vez E a ali. vida é assim, né, gente? A Por isso que a gente Quase, traz... eu quase fechei a Sense, verdade. É, Falei, é eu não verdade. quero mais saber disso. Não quero mais saber disso. Ainda mais porque dá pra ver que é uma missão tua, né? Você falou do sonho, daquela coisa de ser físico e tal, e a vida te colocou, né? Tem muitas pessoas que eu, né, pela minha carreira de atendimentos, eu vejo que pessoas são colocadas nesse lugar, né? Parece que tem uns que escolhem, né? A carreira, o seu desenvolvimento, mas tem gente que é colocado, assim, né? É nítido que você veio para essa missão, mas a vida é como ela é, né? A vida tem o airshot, no golfe tem isso, né? Tem hora que você erra, tem hora... Depois que você começa a jogar mais um tempo, né? Porque esse aqui o bichinho picou, né? Já picou, né? Já é do golfe já, mas você vai perceber, tem aquele buraco lá que você fala, meu, aqui eu vou fazer o par do buraco, aí você dobra o buraco, você sai totalmente triste, aí no próximo você fala, eu não gosto desse jogo, aí depois você fala, né, você acerta uma bola de primeira, amo esse jogo. Por isso que são 18 buracos, e aí você fala, é sempre incrível, né? O pensamento, o sentimento, e a vida é assim, A gente né? erra no simples, né? A gente erra no simples. Às vezes você faz a tacada mais estratégica possível, maravilhosa. Chega lá, na hora de embocar a bola, você erra. Né? A gente errou, né? Errou alguns ali. Teve tacadas excelentes nossas aqui hoje, que não entrou só não entrou, né? Não é? Mas foi bem tacado. Sim. E a gente tudo bem, tá tudo né? bem. Então a vida é assim. Maravilha. Ale, Sensacional. considerações finais, meu querido amigo. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Como sempre aqui, isso aqui é uma troca incrível, né? O Dan é de longa data, né? Eu vejo cada vez você mais profundo, né? Buscando cada vez mais conectado, e agora fazendo parte aí com a gente, estou muito feliz, o Bru também, então foi uma delícia o nosso papo aqui, cara, muito bom. Obrigado. A hora que ele falou assim, não, eu quero ser membro. Eu falei, não, cara, vamos conversar. Vamos pensar. Não, eu tô falando, eu quero, ninguém vai me ligar. Vocês não querem que eu... Calma, é sério. Mas assim... Puxa, né? Vai O puxando. PGB puxa pessoas boas, e obrigado por estar conosco, obrigado por ter Imagina, vindo, aceito o nosso convite. Para nós falar de temas assim, cara, é fantástico. A gente ama ser empresário, ama empreender, ama crescer. A gente erra. E quando a gente erra em conjunto, quando um mostra o caminho pro outro, Fica mais fácil. fica mais fácil. Então, obrigado por você ter vindo, obrigado por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço aí, agradeço demais realmente fazer parte disso, e vocês estão de parabéns, assim, eu acredito, assim, ó, não sou profeta, mas o BGB vai muito longe, Amém, muito Deus longe, te vai ouça. muito longe. Vocês estão de parabéns, assim, e tudo que vocês precisarem pode contar comigo. Legal. Eu, assim, aqui meus clientes são de muito longe. E queira ou não, é um negócio muito Tranquilo, a gente leva o BGB pra eles. Né? é muito territorial, mas assim, por mim teria que ser uma obrigação. Passou pela controladoria, venha, tipo, relaxar um pouco, desfrutar e jogar um golfe, conhecer o BGB, fazer esse intercâmbio de grupos, eu acho sensacional. Vocês estão de parabéns mesmo. Legal. E muito obrigado por estar aqui, viu? Bom, tamo junto. Obrigado, meu amigo. Valeu. Com isso, Valeu. chegamos ao final do nosso episódio. Você que está conosco até esse momento, não esqueça de curtir, compartilhar, levar esse conteúdo para outros empresários. Assista ao final o nosso golfe, que foi sensacional. Nos veremos em breve. Fique com Deus e um forte abraço para vocês. Já participou do BGB, né? Já. Então participa, sabe que tem golfe sempre antes, não tem? Então a gente começa nosso podcast com uma partida de golfe, só que aqui no nosso tapete mágico Oh, meu e Deus. colaborativo também. Então... Uou! Boa, a linha foi boa, foi boa. a linha foi boa. Essa vai. Aê, garoto! Que é um espaço de 6 buracos que a gente criou lá e ele não trabalha mais, não trabalha mais. Ele eu deve ficar tô lá o dia vendo, inteiro batendo tô vendo. flutter. Não é possível. Pena. Mas foi uma. Foi boa. 2 pontos, saímos do zero, né? Saímos do zero. Boa. Nossa meta hoje? A gente vai falar de finanças, né? Então, Exato. assim, qual que é a meta, meu amigo? A gente já tem 2 pontos. Vamos Se bater. Qual que é o break-even? Vamos colocar... tem um break-even, tem que ser 8, né? 8 pontos, né? Boa! Imagina.
temos 2, né? Já temos algo garantido já. Oi, Ô, cara, Leo. caramba, Lê. O que aconteceu? Virou a madrugada treinando? O tapete não tava comigo, não, tava com ele. Boa linha. Ah, perfeito. Você não leu o green Boa, boa. regular aqui, Boa, né? Tem molhadinha, você viu? Boa.